É o tempo que a Nath está vindo, aí eu vou iniciar a gravação aqui. Que esse negócio dá um bug. Pronto, é o tempo que a Nath leva para entrar, a gente vai fazer essa conjectura aqui, né? O termo conjecturar quer dizer considerar algo como provável, com base em indícios, supor, presumir ou deduzir. É o que a gente faz nas ministrações, né? A gente pega um texto do Antigo ou do Novo Testamento e aplica ele no dia a dia, né, da gente, nas nossas vivências. Então, isso se chama conjecturar, ou seja, tornar como provável, presumir ou deduzir a partir de algo que tem indícios. Né? Daí a gente vai analisar que o livro de Atos ele está em um período, né, dessa vivência com Cristo. Nós temos o Antigo Testamento, que é relatado pelo período, essas palavras, né, período antes de Cristo, período com Cristo, período depois de Cristo, elas não existem para estudos, né? Isso foi algo que eu inventei. Então, o período antes de Cristo é tudo aquilo que vem antes de Cristo nascer, né? Nós temos a perseguição do povo, nós vemos que o povo sofre, né? Sofre até umas horas, Jerusalém é massacrada inúmeras vezes, Israel, como povo de Deus, também é surrado inúmeras vezes. Nós vemos ali a insistência do Senhor em trazer o povo para si, né? Para perto dele. Então nós temos esse período antes de Cristo, um período bem conturbado, né? Um período bem caótico para o povo de Deus, que ora estava na presença, ora não estava, ora fazia as coisas direito, ora não fazia. Daí Jesus nasce, né? Começa seu ministério ali aos 33 anos, nós temos o período com ele, né? Que é o período a qual os apóstolos, os 12, né, principalmente viveram, e que a população teve um período com ele de 3 anos ali de milagre, né? E de ministério. E esse período com Cristo, a perseguição não era tanta, né? Nós temos ali um alívio da perseguição, né? O período que o evangelho está sendo deflagrado, o evangelho está sendo posto em prática, e embora Jesus tenha sido crucificado por Roma, a gente tem que deixar claro que não foi Roma quem julgou Jesus, né? Quem julgou Jesus foram os próprios judeus. Então, os próprios judeus escolheram entre Barrabás e Jesus, escolheram Barrabás para que fosse solto, né? E isso também, claro, para se cumprir o que Deus tinha predito, né? Então, nós temos que entender que Roma foi o imperador, né? Foi usado também por Deus para que a palavra se cumprisse, né? Tanto é que ele é um dos que dizem que eu não tenho parte com isso, eu lavo minhas mãos, se vocês querem crucificar ele, crucifique, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, esse período com Cristo, a única conturbação, né, que houve, a gente leu isso no prólogo, né, nessa introdução que a gente teve no livro de Atos, a gente viu que Lucas, ele diz que, olha, as tretas que houveram aí, a maioria foi criada por nós mesmos judeus, né, pelos judeus mesmo. Então, esse período com Cristo, né, essa parte conturbada com Cristo, ela se deu pelos próprios judeus, né, pelos mestres da lei, pelos os rabinos da era. Então, eles mesmos criaram esse conflito. E a gente tem o período, né, depois de Cristo, que é depois que Cristo morre, que é quando Lucas, né, aplica o Atos dos Apóstolos, né? Então esse período depois de Cristo ele vai envolver todo o contexto de igreja. Então a gente tem que havia sofrimento antes de Cristo, quando Cristo veio o sofrimento cessou. Então é prático pensar que esse período depois de Cristo vai ser um período também de luta, né, de grande tribulação,
e que só vai cessar quando Cristo retornar. Então, nós estamos vivendo uma como se fosse uma paráfrase, né, ou outra linha do tempo em que esse Novo Testamento é o nosso Antigo Testamento. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. É como se nós tivéssemos começado de novo, né? Jesus fosse voltar para acabar com o nosso sofrimento. Na verdade é isso, né? Então, Jesus, como a figura paterna de Deus, ele nos dá o consolo e o livramento que Deus dava ao povo no Antigo Testamento, né? Embora fosse um povo exclusivo, né? Jesus agora ele vem para um povo que é tudo, né? Um povo completo para ele. E daí esse pensamento de antes com Cristo era sofrimento, Jesus veio, acabou com o sofrimento, Jesus foi embora, o sofrimento, a perseguição começou, e essa perseguição, esse sofrimento só vai terminar e cessar quando Jesus voltar, né? A própria palavra fala que a gente vai ter aflição no mundo, que o anticristo vai se instaurar, e que as coisas vão decair, mas que a palavra do Senhor não passará, e ele retornará como um dia veio, né? Da maneira que ele subiu, ele assim também vai descer para trazer paz e livrar a sua igreja daquilo que ela esteja passando, daquilo que ela começa a passar e a sofrer, dependendo da era que Jesus voltar, né? É isso, só na glória. A gente também tem que entender que, assim como os mártires do Antigo Testamento, né? Ali Abraão, Isaac, Jacó, né? As figuras, os pilares do Novo Testamento, eles viviam por uma vida com Deus, né? Agora com Cristo nós também devemos viver por uma vida com Deus, né? A nossa eternidade já começou assim que nós aceitamos ao Senhor como Salvador, então a nossa eternidade já se deu ali e ela vai se prolongando, né? Como é a eternidade, ela vai se prolongando e quando Cristo voltar para nos buscar, vai ser mais uma etapa da nossa eternidade que já começou aqui em terra. Então, a gente vai abordar esses três períodos, né? O de antes, o com ele e o depois dele. E o método de estudo que eu achei mais eficaz para a gente abordar o livro, né, foi a base da exegese. Né? Eu sou ruim de pronunciar esse nome, mas é exegese como se o X fosse um Z. Então, a exegese, ela se firma, né, em cima de um comentário ou dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. Quando a gente fala em exegese bíblica, nós estamos falando em estudar versículo por versículo, entendeu? Então, cada uma das nossas abordagens vai ser tratada, claro que num contexto completo, né, de história e de relato, mas de um contexto minucioso de ler versículo por versículo e entender o que cada versículo daquele está dizendo para mim e está relatando acerca de Deus para mim, né? Essa é uma das maneiras mais eficazes de se entender a Bíblia, que nós temos a maneira que é tida como superficial, né, que é ler o livro, a história, né, a Bíblia muitas vezes é dividida por tema, né, nós temos a maneira superficial, que é ler o tema e entender o tema como um todo, e nós temos a maneira aprofundada, que é a exegese, que é de pegar cada versículo separado e fazer esse desmembramento da história, né, entender o que cada partezinha daquela quer dizer para chegar onde chegou, né? Então, para eu dizer é, Jesus chorou, eu tenho que entender o porquê Jesus chorou, e daí a exegese trata disso, de explicar o que leva Jesus a chorar, quais são os impactos disso, qual era o texto usado, qual é a grafia, qual escritor escreveu aquilo e tal. Então é o estudo mais aprofundado de cada capítulo, aliás, de cada versículo, não perdendo a ideia central do que o texto quer dizer. Né? Se o texto está dizendo que é a cura de um leproso, a exegese, né, embora seja o estudo de um versículo minucioso, de cada versículo separadamente, ela em tese vai ter que relatar a cura de um leproso. Né? A exegese
A exegese não foge do tema central da mensagem, embora seja um estudo detalhado do versículo. E que cada versículo separadamente, muitas vezes, relata uma história, né, o linka de uma maneira diferente o Novo Testamento com o Antigo Testamento. Então, a exegese ela não deixa com que a gente fuja do assunto, né? Ela é um exercício de aprendizado um pouco mais difícil, porque requer de nós uma busca e um aprofundamento tanto no grego quanto no hebraico, né? Isso para a questão de traduções, né? Não para você aprender o grego ou o hebraico, mas na questão de traduções. Ela exige, né? Exige que a gente vá buscar qual é o idioma, qual é a tradução mais fiel ao que a palavra quer trazer para a gente, né? Então, um versículo aleatório, né, vai dizer porque o meu coração, porque do coração provém as decisões da vida, né? Daí ela vai dizer para mim se esse coração é o coração normal, é o pensamento, e essa vida se é a vida em Cristo, não é? Então ela vai buscar lá na raiz da, da tradução qual é a opção mais viável para eu poder entender. A gente sabe que existem várias versões de Bíblia e que essas versões, muitas vezes, elas diferem o texto, né, umas das outras, mas que no contexto e na ideia central é um só. Então, é isso que a exegese é, né? Que a gente vai ler minuciosamente cada versículo, e é isso que a gente vai fazer no livro de Atos por inteiro. Então, sendo assim, cabe a gente estudar um capítulo por vez, né? Então, não tem como estudar mais de um capítulo por vez, senão fica uma coisa muito informativa e nós acabamos que o acúmulo de informação vai nos deixar muito mais desinformados. Então, a gente vai estudar um capítulo por dia, né, por dia de estudo, e aprofundando em cada versículo separadamente. Então, a gente vai começar, né, com uma pequena introdução, que ela nos diz que o autor fala sobre aquilo que ele tinha escrito no primeiro livro, como a gente já viu, o autor é Lucas, e o primeiro livro que a gente se refere aqui é o Evangelho de Lucas, né? Aquilo que Lucas inicia, no capítulo 1, é a continuação do que ele escreveu no capítulo 1 de Lucas, né? Capítulo 1, do 1 ao 4, é a mesma iniciação que ele tem aqui no primeiro versículo de Atos dos Apóstolos. E aí, lá no Evangelho, ele contou a vida de Jesus desde o seu nascimento até o dia que ele foi levado ao céu, né? Até o dia que ele foi levado para o céu. E aqui nesse segundo livro, né, que foi dividido, como nós vimos, ele vai contar como essa boa notícia do Evangelho foi anunciada aos países que faziam parte do Império Romano, até que o apóstolo Paulo possa chegar a Roma e fazer a parte dele lá, né? Então, Lucas ele vai de Cristo até Paulo, né? Daí ele relata no Atos, né, como que o evangelho se propagou, né, a partir de Jesus até chegar em Paulo, porque quando chega em Paulo em Roma, né, aí já começam as cartas de Paulo, todo mundo já sabe quem é Paulo, todo mundo já sabe o que aconteceu com a igreja primitiva, então Paulo já toma de conta ali da propagação do evangelho e já não mais Lucas por si só, né? A gente entende que a maioria das cartas de Paulo, né, outra pessoa escreveu, né? Algumas foram Lucas também, outras foram outros autores que escreveram, e outras foi o próprio Paulo que escreveu ou então que só assinou, né? No final. Então, nós temos que nessa primeira parte, né, do livro de Atos, acho que até o capítulo 12 por aí, Lucas vai contar como é que foi transmitida, né, depois de Cristo, a mensagem do Evangelho, né? Antes de Cristo, né, no Antigo Testamento, a mensagem do Evangelho era uma, né, ainda não existia um Evangelho totalmente firmado, né? Só profecias e profecias. O evangelho era vivido com as pessoas voltando-se para Deus, né, com Deus salvando o povo vivendo a vida com Deus. Nós temos um período com Jesus, né, Jesus sendo e transmitindo o evangelho, e agora esse período depois de Jesus, nós temos os apóstolos e as pessoas que compartilharam com Jesus, né, transmitindo a sua palavra e os seus ensinamentos. Então, esse primeiro
essa primeira parte de Atos vai falar sobre como a palavra chegou, né, nas cidades que faziam parte do Império Romano, até que Paulo pudesse chegar a Roma, que era a capital do Império. Então, no versículo 1, nós temos a introdução, que ele fala assim, o primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou, tanto a fazer como a ensinar. Então, a gente já viu que Teófilo era uma pessoa do Império Romano, né, que também está relatado em Lucas 1:1, né, como a gente também já viu na introdução que a gente deu na outra aula, Lucas fala assim que falar para Teófilo, né, que muita gente entregou tudo o que sabia sobre Jesus, ele resolveu fazer um compilado daquilo e entregar de uma maneira entendível para Teófilo, né? E aqui ele já fala que mesmo quando ele tendo feito, né, tudo que ele fez para dizer para Teófilo quem era Jesus, na segunda parte ele deveria fazer tudo o que ele fez de novo para dizer para Teófilo como a mensagem de Cristo foi entregue aos romanos, né? Então, quando ele fala no começo do trabalho, né, quando ele fala que Jesus começou a fazer lá no começo, ele está fazendo desde quando Jesus foi batizado por João Batista, né, que é o começo do ministério dele. Né? Todo judeu ele tinha que esperar até os seus 30 anos. Ele era apresentado, né, claro, como de costume, no oitavo ou no sétimo dia, na sinagoga, no templo, e dali seguia o seu aprendizado, né? Na Torá, nos livros da lei, nas sinagogas e com os rabinos. E a partir dos 30 anos ele era batizado, né, nas águas, e a partir desse batismo começava a vida sacerdotal do judeu. O dia em que ele foi levado para o céu, que é o versículo 2. Né? Então ele fala que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Então, quando ele foi levado para o céu, a gente pode verificar tanto em Lucas quanto em Atos do 1, né, capítulo 1, do 9 ao 11. É, é uma opção de estudo, a exegese, que ela tem muita citação. Então, a gente pode perceber que a maioria dos textos são cruzados, um texto liga ao outro, e é muito bom que nós possamos, né, muito bom que nós possamos ficar atentos a isso, entendeu? A saber o que liga o Novo Testamento no Velho Testamento. Jesus apareceu a eles, né? Então, os 4 evangelhos, ensinam o versículo 3, e aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando as coisas relacionadas ao seu reino. Então, Jesus, depois de cumprir sua paixão, né, que aqui na minha versão fala assim, mas é depois de ele ter ressuscitado, né, depois dele ressurreto. Então Jesus aparece e os 4 evangelhos, né, cita que Jesus apareceu primeiro às mulheres. Então, nesse período de Jesus, né, a gente entende que no período antes de Cristo, a mulher ela não tinha muita relevância não, né? Então, no período em que Jesus ele nasce e ele começa o seu ministério, a mulher ela já tem um papel de destaque, né, na caminhada com ele. Nós temos isso por Maria Madalena, que se torna quase uma amiga fiel de Jesus, né? Só perde espaço para João mesmo, que é o amigo do peito. Então, nós temos a figura da mulher sendo mais valorizada com a vinda de Cristo e assim por consequência, né? Com os apóstolos, com as igrejas, nós temos a figura da mulher bem retratada após a vinda de Cristo. Então, os 4 evangelhos corroboram o que está escrito no versículo 3, que é que Jesus apareceu primeiro, né, às mulheres. Primeiro foi o anjo, depois o próprio Jesus, né? O versículo 4 fala, quando estava, né, e tendo reunido com eles, ordenou que eu não partisse para Jerusalém. Aliás, não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouviste. Então, algumas versões falam quando ele estava, ou seja, quando ele se reuniu. Então, o original, né, ele vai ser traduzido por quando se reuniu, ou assim, quando estavam comendo, né? Quando Jesus se reunia com os seus
com os seus discípulos, os seus apóstolos, geralmente, nessa reunião, eles estavam comendo algo, servindo algo. Então, é comum, né, em alguns textos, a gente encontrar palavras que relatem isso, né? Quando eles se reuniram para comer, então eles se reuniam para tratar algo referente ao reino de Deus, eles também alimentavam o povo, né? A gente vê isso na multiplicação dos pães e nas santas ceias que eram servidas. E até depois que Jesus voltou, né, da ressurreição, ele também sentou para comer com os discípulos e tratar das coisas do reino. E essa passagem, né, do que ele prometeu, né, que ele falou, olha, não saiam de Jerusalém até que meu pai cumpra o que prometeu. E essa promessa, todo bom judeu devia saber que era a descida do Espírito Santo, né, que vocês são revestidos de poder e tal, que vai se concluir dias depois ali em Atos 2. João Batista batizou, né? Ou seja, o texto fala que João Batista batizou com água ou na água, né? Essas preposições são muito comuns de ser trocadas e daqui a poucos dias se relatando ao dia de Pentecostes, ou seja, pode ser também traduzido como assim no, né? Daqui a poucos dias com o, ou seja, daqui a poucos dias no Pentecostes. Então, versículo 5 e o 4, nós temos as próprias palavras de Jesus, né? Jesus está dizendo que não é para as pessoas saírem, né? Para os discípulos saírem de Jerusalém até que a promessa fosse cumprida, né? A promessa que o próprio Jesus tinha falado para ele, né? E daí ele fala que João batizou com água, né? Ou na água, como eu acabei de falar, mas vai ser batizado com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, dentro de poucos dias era justamente no dia de Pentecostes. Daí, num estudo mais aprofundado, a gente vai ver daqui para frente, né? Um pouco mais à frente, quantos dias foram esses dias, né, que se passaram até eles serem batizados. Quando Jesus fala sobre as Escrituras, ele reaviva, né, a esperança dos discípulos em relação àquilo que ele havia prometido antes de morrer, né, antes de ser crucificado, né? E daqui a gente vai partir para esse tempo que precedeu a caída do Espírito Santo, né? Que foram esses 40 dias, né? Aqui no versículo 3 a gente leu que, cadê? Que aos quais ele também se apresentou vivo após a sua paixão, por meio de muitas provas, tendo sido visto por ele durante 40 dias e falado das coisas relacionadas ao reino de Deus. Então, Jesus foi crucificado, morto. Boa noite, Nath, seja bem-vinda. Nós já demos início, né? Está sendo gravado e nós estamos apenas no segundo slide. Tá bom? Nós tivemos uma pequena introdução, estamos no segundo slide e eu te mando o link do vídeo no grupo para você ver o comecinho. Jesus, depois de ser crucificado, né? Ele foi ressurreto, né? Ressurgiu em corpo, alma e espírito, né? E mesmo depois de ter feito tudo que Jesus fez, ele ainda passou 40 dias perambulando aí, ensinando o povo, aparecendo para uns e outros, né? E, e durante esses 40 dias ele ficou ensinando o povo e os discípulos a como se prepararem para a descida do Espírito Santo. Então, entre a sua ressurreição e ascensão aos céus, né, Jesus passou 40 dias na terra. Jesus ressuscitou em corpo, alma e espírito e se apresentou algumas vezes aos seus discípulos e não foi reconhecido por seus amigos mais próximos. Isso porque Jesus estava em seu corpo glorificado, incorruptível. Então, as pessoas não esqueceram de Jesus, né? A palavra fala que os seus olhos foram velados para que eles não vissem Jesus, porque o corpo que Jesus estava era incorruptível, era o corpo de glória. Então, eles, misericórdia, então eles só poderiam ver Jesus se eles também fossem incorruptíveis, né? Então, durante esses 40 dias na terra, depois da sua ressurreição, Jesus esteve algumas vezes com seus discípulos,
uma mulher foi a primeira a ter o privilégio de ver Jesus depois da sua ressurreição, que foi Maria Madalena, né? Uma forma de honrar as mulheres que, em seu tempo, eram menores que os servos. Então a gente já sabe, né? Um contexto muito bem trabalhado e até muito bem é, batido nos cristãos, né? Que a Bíblia ela é machista e realmente no Antigo Testamento a Bíblia traz pouca coisa sobre a mulher, porque o sacerdócio era entregado ao homem, né? Então a Bíblia relatava poucas coisas sobre as mulheres, mas existem relatos no Antigo Testamento que mostram a força e a delicadeza de uma mulher parar uma guerra, né? Nós temos aí um exemplo muito bom que é de Abigail, né? Davi está fugindo e nessa fuga ele tem ali cerca de 400 a 700 homens, ele começa a sentir fome, ele vai e manda três, ou é um número assim, de três a 200, é assim, a margem de erro é pequena. Pedir alimento, né, na casa de um cara lá que eu esqueci o nome. E daí esse cara fala assim: Ei, quem é Davi na fila do pão? Não sei quem é Davi, manda me pedir as coisas aqui. Ele pode morrer de fome, por mim pode morrer de fome. Claro que isso é uma maneira minha de empregar o texto. E daí as pessoas que foram atrás dessa ajuda volta para Davi e falam: Ó, ele falou isso aqui para tu. E daí Davi junta 600 ou 700 pessoas para ir acabar com tudo que esse cara tinha. Só que escutando essa conversa, Abigail falou: Esse cara vai vir aqui e vai meter o louco. Então Abigail vai e sela 10 jumentos com mantimentos, comida e tudo que Davi precisava e desce ao encontro de Davi, se prostra aos pés de Davi e fala para ele: ó, esquece o que meu marido falou e tá aqui o que você pediu. Então Davi esqueceu a sua vingança e dali tomou Abigail para ser uma de suas esposas, né? E casou com Abigail. Então nós temos a história de Ruth, a história de Esté, a própria Miriam. Lá no começo, no Êxodo, nós temos figuras que representam a mulher, mas não tão expressivamente como é representada a figura masculina. Então, caso algum dia nós sejamos é, pressionados sobre o fato da Bíblia ser mais masculina no Antigo Testamento, nós temos essas áreas de escape, né, que não vão negar que a Bíblia é um pouco masculina. Eu vou precisar que vocês me esperem por cerca de um minuto, só um minutinho. Tô de volta, todos me ouvem? Vamos continuar. Então, uma mulher foi a primeira a ter o privilégio de ver Jesus, né? Maria Madalena. Isso é uma maneira de, não sei se foi uma maneira que Jesus usou para honrar as mulheres, mas enfim, veio a calhar, né?
Então, depois disso, Jesus apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, que é relatado como o mais belo encontro depois da sua ressurreição. Mesmo depois de Jesus encontrar com Pedro, e Pedro ter aquela agonia toda para ver Jesus, o caminho de Emaús é o relato mais fidedigno do encontro que nós temos com Jesus. Então, posto que Jesus caminhou do lado dos seus amigos, né, que eram discípulos, né, dele, explicando o que dizia a seu respeito das Escrituras, mas ele não foi reconhecido. Então, quando, quando Lucas fala que, né, no capítulo 3, que ele voltou, passou 40 dias e falando das coisas relacionadas ao seu reino, ele começou aqui no caminho de Emaús, né, poucos dias depois de ter sido ressurreto, ter ressuscitado, ele começou a explicar sobre as escrituras aqui no caminho de Emaús, né? Essa passagem de Emaús, ela está em Lucas 24, 29, ou Lucas 24 completo, e ela é muito maravilhosa. Eu quero que vocês depois leiam e vejam se não é praticamente o que a gente vive hoje. Então, Jesus caminhou ao lado de seus amigos, explicando o que diz as Escrituras a respeito dele, mas não foi reconhecido. Como fez menção, né? Como Jesus falou que iria continuar na estrada, os discípulos fizeram mais um lindo convite do Novo Testamento, que foi chamar Jesus para ficar com eles. Então, existe até músicas e hinos da harpa sobre essa passagem, né? Então, os discípulos falaram que já estava ficando tarde. Lucas 24, né? Essa passagem para Jesus ficar com eles é Lucas 24, 29. Então, a gente tem o convite mais lindo, né? Já feito no Novo Testamento. Isso é uma posição pessoal, né? Claro que para você outra citação pode ser a mais linda. E que arde em nossos corações até hoje, que é o que os discípulos disseram. Fica conosco porque já é tarde e o dia já está declinando, ou seja, o dia já está acabando, que é Lucas 24, 29. E o texto diz que Jesus entrou para ficar com eles. Né? A minha versão de Lucas 24, 29, ela vai falar que Jesus foi constrangido por eles, né? Jesus falou que ia continuar, né? E quando eles falaram para Jesus passar com eles à noite, eles o constrangeram, né? Que Lucas não, é Lucas não, 24, 29. Então, o texto diz que Jesus entrou para ficar com eles e fez tudo o que ele tinha feito anteriormente, novamente lá quando eles se reuniram. E aqui, 24 e 29. Mas eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando sentado com eles à mesa, ele tomou o pão, e o abençoou e o partiu e deu, né? Então, na estrada para Emaús, Jesus não foi reconhecido pelos seus discípulos. Mas quando eles sentaram à mesa, Jesus tomou o pão, o abençoou e o partiu e serviu aos seus discípulos. Então seus olhos espirituais foram abertos e eles o reconheceram e Jesus desapareceu diante de seus olhos maravilhados. Então, quando a gente está longe da palavra ou está longe do convívio com Jesus, é muito difícil nós o reconhecermos. Muito difícil. Na passagem de Emaús, Jesus mostra para a gente que nós só vamos conhecer quem é Jesus quando nós vermos o que ele pode fazer novamente da maneira que ele fez. Então, quando Jesus se senta com os discípulos, né, ele ainda era irreconhecível, sabe? Então não foi a maneira que Jesus explicou as palavras para os dos apóstolos, dos dois discípulos, não foi a maneira que Jesus conversou com eles, ou que caminhou, a maneira que que ele parecia, né? Mas foi a maneira como ele fez de novo o que ele já tinha feito antes. E depois que as pessoas, né, perceberam que era Jesus, ele foi, puf, desapareceu na frente de todo mundo lá, como um passe de mágica. Jesus não foi reconhecido por sua voz, nem pelo seu olhar amoroso, nem por sua paciência física, ou aliás, sua aparência física. Jesus foi reconhecido num gesto, na forma como abençoou e partiu o pão. E muitas vezes na nossa vida,
não reconhecemos Jesus em nosso caminho, mas ele é inconfundível em suas atitudes. Somente depois de conhecer, aliás, de reconhecer Jesus, os discípulos disseram um ao outro: porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, cara, isso aqui é muito legal, porque é, é como se nós estivéssemos num culto e você a maneira que você sente quando Jesus fala com você. Então, quando Jesus fala contigo, é de uma maneira que você sabe que ele que está falando. E essa maneira foi a maneira que Jesus explicava as escrituras para os discípulos. Embora eles não tivessem percebido que era Jesus, eles falaram, né, que o coração deles ardia enquanto Jesus explicava quem ele era e pelo que ele deveria passar e por que ele tinha vindo. Então, enquanto eles caminhavam, né, no caminho de Emaús, que é aproximadamente 1 quilômetro, né, Jesus explicava sobre o reino, sobre o que ele veio fazer, o que ele iria passar ainda, e essas palavras arderam no coração dos discípulos, mas eles não atentaram para isso, né? Só depois que eles reconheceram Jesus que eles falaram: ah, aquela parada lá, aquele arrepio lá, era Jesus, não é? Então, em Lucas 24:32, você pode assim: caraca, velho, então aquele arrepio todo que a gente sentia enquanto ele falava era porque era ele que estava falando. É o que acontece hoje, né? Que o nosso coração arde quando a gente reconhece Jesus em nossos caminhos pela jornada da nossa vida, né? Existem momentos que nós não reconhecemos Cristo, né? Mas existem momentos e experiências que nós sabemos certamente e sem sombra de dúvida que é Jesus que está falando ou que é Ele que está tomando a direção de algo em nossas vidas. Então, Jesus apareceu a Pedro, né, aos 10 apóstolos, pois Tomé não estava com eles, e depois aos 11. A gente tem que lembrar que Judas já tinha pipocado esse tempo aqui já. Então, e ele apareceu a Pedro, né, aos 10, porque Tomé não estava e Judas já tinha morrido, então era só 10. E depois ele apareceu aos 11, já com Tomé presente, que é aquela cena que Tomé pega nas feridas de Jesus, né? E depois, à beira do mar da Galileia, há 7 discípulos, e outra vez ele só foi reconhecido depois de fazer o que ele já tinha feito antes. Então a gente vê em João 21, que é uma das passagens mais top também, sabe? Que é quando Pedro, ele passa 1 milhão de coisas pela cabeça dele. Eu vou já falar o que aconteceu com Judas, tá, Gabi? Tá no decorrer do estudo, porque o versículo que segue, né? Quando chega no 12, ali vai falar sobre o que colocaram no lugar do Judas. Mas já adianto que não foi nada bom, não, o que aconteceu com ele. Quando Jesus chega à praia, existem 7 discípulos lá e eles não o reconhecem, né? Então, eles tinham passado a noite pescando, como foi a primeira vez, né? E como eles não tinham pescado nada, eles estavam no barco e Jesus apareceu na praia, assim como foi a primeira vez. Então, a cena estava preparada. Jesus perguntou se eles tinham alguma coisa para comer e eles disseram que não. Então, Jesus mandou que lançassem as redes à direita do barco e eles arrastaram uma multidão de peixes. Então, tudo que Jesus fez da primeira vez, ele repetiu para que a chama do amor ou do reconhecimento ou da palavra em si fosse reacendida, reacesa, na verdade, no coração dos discípulos. E foi nesse gesto que João, né, o João do Evangelho, o João de Apocalipse, ele reconheceu Jesus e disse a Pedro: ó, esse aí é o Senhor, né? Está lá em João 21:7. E como o barco estava pouco longe da praia, nós temos essa passagem que fala, né, que Pedro não esperou o barco atracar na praia. Tal foi a felicidade dele por saber que era Jesus, o homem que estava na praia. Então a palavra nos diz que quando Jesus manda ele jogar as redes para a direita, né? E eles jogam a rede e vem 153 peixes, se eu não me engano. João, na hora, ele se toca, já tinha acontecido aquilo uma vez,
né? E daí ele fala, ó, é Jesus, Pedro. Pedro, a palavra fala que Pedro estava nu, né? Sabe lá por que motivo, talvez porque estava pescando de noite toda, molhado e tal, estava nu, cingiu seu corpo com a sua capa, né? Que é cobrir o corpo, amarrar pela cintura, né? Cingiu o corpo com a sua capa de pescador e meteu o louco nadando até a beirada da praia. Correu para encontrar com Jesus. E quando eles chegaram lá, né, Jesus assou o peixe lá, e foi lá que Jesus perguntou a Pedro, né, se tu me ama mesmo. E daí, durante 40 dias, Jesus ficou na terra fazendo milagres, né, apareceu aos seus discípulos por diversas vezes, ensinou sobre a missão que eles teriam, né, a partir daquele momento, e foi visto em certa ocasião por mais de 500 vidas, né, mais de 500 pessoas. Isso está lá em 1 Coríntios 15, versículo 6. Né, depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então aqui o texto de 1 Coríntios, né, que é Paulo escrevendo, ele fala que mais de 500 pessoas viram Jesus. Dessas 500 pessoas, a maior parte está viva, mas alguns já morreram. Né? E por fim, Jesus ascendeu aos céus, ou seja, ele subiu, né, diante dos olhos de seus discípulos, deixando uma promessa antes de desaparecer numa nuvem. Então nós temos aqui o que aconteceu antes de Atos 2. Né? Antes de Atos 2, Jesus passou 40 dias, né, preparando o povo. Nós temos que lembrar que esses 40 dias, a, a, a Bíblia ela é muito categórica com números. Né? Nós temos o número 7, nós temos o número 40, nós temos o número 12 e os múltiplos de 12. Né? Então, o número 40 na Bíblia aparece algumas vezes, né? Nós temos ali o dilúvio, né? Que são 40 dias, 40 noites. Nós temos o tempo que Jesus passou fazendo jejum, se preparando no deserto. E nós temos esses 40 dias depois que Jesus está ressurreto, preparando o povo. Então, Jesus passou 40 dias no deserto se preparando, passou 40 dias em terra preparando o povo. Daí nós chegamos ao versículo 6, que é com a ascensão de Jesus, né? Depois de ter ressuscitado e passado 40 dias, né, com os apóstolos, a sua ida para o céu, à vista dos apóstolos, é outra prova de que ele continua vivo ao lado de Deus do céu, Deus no céu. O versículo 6, ele vai falar para a gente assim: portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás nesse tempo o reino de Israel? Então, quando eles se reuniram para ver o Senhor subindo, né, eles estavam reunidos no Monte das Oliveiras, que ficava a leste de Jerusalém. Devolver o reino para o povo de Israel é o que o judeu que mora em Israel ele espera até hoje, né? Então você imagina depois que o Donald Trump mudou a embaixada dos Estados Unidos, né, que era num local lá em Israel, que eu não me lembro qual era, para Jerusalém, né? Imagina a euforia do judeu que espera Jerusalém, Israel como um todo, ter potência novamente, né? É uma potência como os Estados Unidos, reconhecendo outra potência que é Israel. Então, mesmo sendo em cunho político, né, nós temos que entender que em tudo há um propósito, né? E essa parte de devolver o reino para Jerusalém, para Israel, muitos judeus acreditam, né, e acreditavam, ainda acreditam, que viria um tempo em que Israel seria de novo uma nação independente e poderosa, como no tempo do rei Davi. Né? Isso está descrito lá em Lucas 24, 21. Assim como no Evangelho de Lucas, né, no 4:43, no 8:1 e no 9:2, também em Atos, o reino de Deus, ele é um tema importante da pregação da igreja. Então, todo o livro de Atos e o livro de Lucas, ele vai dar uma atenção muito importante para o reino de Deus, né, para o reino de Jesus, o que é o reino e para quando esse reino virá. Então, o versículo 8
Depois do 7, né, Jesus fala que não pertence a vós saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Então, o versículo 8 explica como este reino faz parte, né, se faz presente agora no tempo da igreja e que vai desde Pentecostes até a volta de Cristo, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco que o reino deixou de ser uma única região para ser todas as regiões, né? Então, quando ele fala sobre as estações, né, ou as eras, Jesus está falando que no versículo 7 que não adianta para a gente saber qual é o dia e nem a hora ou o dia certo para a gente não viver, né, em prol daquele específico dia, né? Então ele está falando para a gente se preparar todos os dias, porque não cabe a nós saber qual é o dia. Então nós temos que estar preparados todos os dias. Isso também está disposto em Lucas 19:11. Indiretamente, né, como já adiantei o versículo 8, Jesus responde a uma pergunta dos apóstolos no versículo 6, né, que eles perguntaram quando é que é o tempo, né, se ele vai devolver o reino para Israel. Daí Jesus dá a entender que o reino virá agora por meio da descida do Espírito Santo, que dará aos apóstolos o poder para testemunhar e que o reino virá não apenas para Israel, mas também para todo o mundo, pois eles serão testemunhas até nos lugares mais distantes da terra. Né? As testemunhas do qual Jesus está falando são as pessoas que falam sobre aquilo e que viram ou ouviram. Então, todo testemunho, todas os testemunhos de Jeová, todos os testemunhos de Cristo, ele tem que ter escutado o Evangelho sobre Jesus. Porque como é que ele vai testemunhar uma coisa que não é do convívio dele? Sabe? Então, nós como testemunhas de Cristo, quando nós não lemos a palavra, nós não somos testemunha de ninguém. Porque se eu não sei quem é o Cristo, se eu não sei o que Cristo fala, se eu não sei como ele faz e por que ele faz, eu não sou testemunha dele. A gente tem que entender que a, 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 a Judéia, Samaria, Jerusalém era um foco, né, de Jesus, porque começava tudo ali, mas nos lugares mais distantes da terra também era o foco de Jesus, né? O anúncio da mensagem de Cristo começa na capital, que é Jerusalém. Né? Isso aqui vai estar em Atos 2 ao 7, capítulo 2 ao capítulo 7. E estende a toda a região ao redor de Jerusalém, né? E a outra região existente no mais ao norte, da Judéia e Samaria, que é Atos 8, do 8 ao 12, e atinge os lugares mais distantes da terra, que é Atos 3:28, né? Até o final. Né? E sobre os lugares mais distantes da terra, a gente vê no Evangelho que quando Jesus disse assim, ó, agora vocês vão e preguem o Evangelho a toda nação, a toda criatura, né? Então, nos três Evangelhos, que são os sinóticos, né, que tem os textos iguais, ou a ideia central é igual, tanto em Mateus 28:19, Marcos 16:15, Lucas 24, do 47 a 48, é a ordenança de Jesus para a galera ir pregar o evangelho para toda raça, nação e língua. Todo povo, raça, nação e língua. Então, a, a, aquilo que Jesus fazia e que ele fez e que ele continua fazendo, a ordem de ser testemunhada e ser propagada já tinha sido dado muito antes de Atos, né? Lucas traz esse adendo, né, essa informação a mais, para que o povo lembre que não é só Judéia, não é só Jerusalém, não é só Samaria, ou as regiões que ficam mais próximas de Roma, mas sim aonde o cara colocar o pé, ele vai ter que propagar a palavra do Senhor. O versículo 8 nos diz, sim, mas recebereis o poder mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. É interessante que aqui Jesus fala que nós receberemos poder quando o Espírito Santo vier sobre nós, e nós seremos testemunhas depois que o Espírito Santo vier sobre nós, porque o Espírito Santo ele vai dizer o que é verdade da parte de Jesus. Então, para eu não ser uma testemunha mentirosa e estar ali propagando
heresia, né? O Espírito Santo ele é crucial para que a divulgação de Jesus e do Evangelho, das coisas que ele fez, seja uma divulgação verídica, né? E que não venha ferir quem Jesus é. Então, o Espírito Santo, como também é chamado Espírito da Verdade, né? O que vai ensinar para a gente como fazer e como ser cristão, é ele que vai confirmar, né, o que Jesus fala, né? Trazer uma, uma, trazer uma afirmação sobre o que Jesus diz, de forma que as coisas que ele fez e que ele continua fazendo seja passada de forma verdadeira e com o selo do Espírito Santo. A Bíblia nos fala que quem é do Espírito discerne as coisas do Espírito, mas tem outra passagem que fala que o Espírito testifica que somos filhos de Deus. Então, quem testifica aquilo que nós fazemos e o que somos é o Espírito, né? Então, por isso que era tão importante o povo aguardar, né? Os discípulos aguardarem em Jerusalém até a descida do Espírito Santo. E o versículo 9 fala que e falar dessas coisas, né? Depois de Jesus falou essas coisas, vendo ele foi levado para cima e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Então, depois de Jesus falar isso, né, ele foi levado para o céu, né, que está em Marcos 19, 16, 19, Lucas 24, 51, levado ao céu, subiu, né, no meio de todo mundo, subiu, até Jesus subindo, as nuvens vêm, desce, encobre ele, e ele vai desaparecendo nas nuvens, e aí é, é o que eu falei lá do começo, né, daqui, né, cadê? Estão olhando o quê? Né? E daí, essa pergunta, ela é baseada nesse versículo 10, que e enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens se puseram junto a eles, com vestes brancas, né? Versículo 11, os quais disseram, homens da Galileia, por que estáis parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que vocês viram ele subir. Então, da mesma maneira que os viste subir para o céu, ele virá também. Então, cadê? Os dois homens vestidos de branco era uma maneira comum, né, do povo retratar a figura dos anjos. A gente vai ver tanto tem citação pra caramba, né, sobre as aparições dos anjos, né? Lá, até mesmo lá em Êxodo, quando Jacó está lutando lá com o anjo, né? Em Marcos 16, 5, Lucas 24, 4, Mateus e João. Também no livro de Apocalipse, né? A gente tem a figura de Jesus com vestes brancas e dos anjos com vestes brancas, porque era a maneira daquela época das pessoas retratarem os anjos. E daí o anjo fala, né, no versículo 11, homens da Galileia. Então a gente tem que todos os apóstolos eram da Galileia, porque Jesus nasceu para aquelas bandas, né? Com a possível exceção de Judas Iscariotes, que estava morto, né? Então a exceção era Judas, que pelo nome dele ser Iscariotes, a região onde ele morava era fora da Galileia. Então, como eu falei lá, né, no começo, vocês estão olhando para onde? Estão olhando para quê? O que é que vocês estão olhando? Então o anjo pergunta: o que vocês estão olhando? Hein? O que é que vocês não vão fazer o que o cara pediu para vocês fazer? Então, em vez de olhar para o céu, os apóstolos eles precisam se dedicar à tarefa que lhe foi dada, né? O versículo 8b, que cadê? E serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a parte da Judéia e Samaria, até a última parte da terra, né? Então, eles tinham que estar lá esperando o Espírito Santo para ser a testemunha. Então, o quanto eles estavam perdendo tempo olhando para o céu, eles já teriam que estar caminhando para Jerusalém, né, para esperar o Espírito Santo. E daí o versículo termina, né, que esse que você viu subindo, ele voltará do mesmo jeito, né? Isso é, descendo nas nuvens. E existem vários livros que falam sobre a volta de Cristo, sobre a segunda vida de Cristo, né? Os mais famosos, os mais famosos são, com certeza, os evangelhos, em Mateus 24, 30, Lucas 13, 26, no 14, 62,
Aliás, Marcos, né, 13:26, 14:62, Lucas 21:27 e no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Daqui a gente tem um pequeno mapa, né, bem antigo, para a gente ter uma ideia de deslocamento, né, e de posicionamento de onde Jesus estava, de onde o povo tinha que ir. Então, Jesus, né, vocês não levam em consideração essas marcações, que já tinha no mapa lá na hora que eu peguei na internet. Então, vocês estão vendo aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, a Galileia, né, bem aqui em cima. A Galileia está bem aqui em cima. E eles estavam aqui embaixo, em Jerusalém. Então, quem nascia na Galileia não varia nada. É como se fosse um roceiro, uma pessoa sem instrução. Até que nós temos a passagem bíblica, né, que, se eu não me engano, Felipe pergunta assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né, porque Jesus era de Nazaré, que fica na Galileia. Então, o povo de lá era um povo sem instrução, que não ia para Jerusalém porque era muito longe, né? Então, não seguiam à risca o costume de ir ao templo, de peregrinar indo ao templo, tinha todo o perigo de ter que atravessar Samaria para poder chegar a Jerusalém. Então, o povo da Galiléia, nesse contexto histórico, né, era um povo meio que deixado de lado, né? É como o nordestino chegando em São Paulo em algumas ocasiões, né, sofrendo xenofobia. Então, o pessoal da Galiléia era considerado o pessoal da roça, né, sem instrução, e Jesus também era tratado assim, né? Então, quando falam, né, quando retratam Jesus o Nazareno, não é, é não é uma maneira de, oh, Jesus, não é uma maneira de dar para ele um adjetivo qualificativo, mas pelo contrário, de dar um adjetivo pejorativo, né? Então, dizer da Galiléia, seus pais eram da Galiléia. Então, quando o povo estava em Jerusalém, né, eles tinham que voltar para Galiléia, quando estava na Galiléia, tinha que voltar para Jerusalém. E esse percurso todo Jesus fez quando começou o seu ministério. Vale lembrar que quando ele saiu da Galileia aqui em cima, né, ele passou por Samaria e encontrou com a mulher que tinha trocentos maridos, 5 maridos, né, e disse para ela que ele era Jesus. Então, de Samaria para Jerusalém, onde ela tinha que prestar culto a Deus, já era longe. Imagina para o povo da Galileia, entendeu? Então, Jesus fala para ela, ó, aí ela fala para Jesus que colocaram o templo lá em Jerusalém, muito longe, não dá para ir, nem dar obrigado para Deus, nem nada. Jesus fala para ela, ó, vai chegar um tempo que não vai adorar a Deus nem Jerusalém, nem Samaria, nem lugar nenhum. Vai chegar um tempo e é chegada a hora que o Pai busca os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade e esses adoradores adoram em qualquer lugar. E daí nós temos esse mapa que ele retrata, né, essas distâncias, né, e os perigos que tinham nessas distâncias. Nós temos a Judéia muito distante da Galiléia, né, poucas províncias conhecidas na Galiléia, né, só Jerusalém, só Séforis e Tibérias e Nazaré, que é onde Jesus nasceu. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada no mapa, fique à vontade. Esse tem pouca informação, vai dar para entender certinho, né? E daí, nós acabamos, né, a primeira parte, que era a explicação sobre quem Jesus era, né, o que Jesus tinha dito, o que Jesus falou para as pessoas, o que as pessoas estavam fazendo com isso que Jesus falou. Nós temos ali Lucas falando para Teófilo, né? Ó, a galera estava ali, estava desanimada. Então Jesus veio, passou 40 dias, explicou para todo mundo o que queria fazer e tal. E agora a gente vai ver o que eles fizeram depois disso, que é a escolha de Matias. E aqui a gente entra onde a Gabi perguntou, né, o que aconteceu com Judas, né? Acho que está no próximo.
próximo slide. A escolha de Matias, né? A gente parte do versículo capítulo 1, continua no capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 26, que acho que é o último versículo, vai tratar sobre a escolha de Matias. Para tomar o lugar de Judas Iscariotes, que é o traidor lá, os apóstolos sobre a liderança de Pedro, né? Lucas 22, 31 e 32, vai dizer que Pedro ele assume essa postura de liderança porque o próprio Jesus tinha dado para ele, né, essa postura de liderança. Então, eles escolhem Matias, né, o último verso, e isso acontece ainda antes da descida do Espírito Santo, né, que é em Atos 2. E Matias é mencionado no Novo Testamento somente nessa passagem. Então, existe muita especulação ainda sobre Pedro nessa hora, né? Alguns estudiosos falam que Pedro ele passou na frente do Espírito Santo, né? Na escolha de Matias, por isso que Matias não é mais mencionado em nenhum outro livro e tal. Mas uma escola de estudiosos, né? Uma das mais prestigiadas, no caso, que é de onde derivam todos os estudos que são relevantes, elas acreditam que quando Jesus aparece para Pedro lá na praia e pergunta se Pedro ama, né? Pergunta 3 vezes, Pedro tinha negado Jesus há 45 dias antes, né? A talvez 30, não sabe qual foi o dia que Jesus encontrou Pedro, né? Então quero crer que foi no último. Então Pedro tinha negado Jesus, estava ali só com a cara e a coragem. Jesus vai e pergunta se Pedro ama. Imagina, o cara acabou de negar Jesus e Jesus apontando se o cara ama ele. E daí Pedro já responde pela terceira vez: Senhor, tu sabes. Aí Jesus fala: então apacenta minhas ovelhas. Então, ó, você vai ser o pastor. E essa passada de cajado de Jesus para Pedro é o que dá autoridade para Pedro fazer o que ele fez, né, na escolha de Matias. No versículo 12, nós temos que eles retornaram para Jerusalém, né, do Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, uma jornada de um dia de sabate. Esse um dia de sabate, está aqui, cadê? Tá. Esse um dia de sabate, ele é 1 quilômetro, aproximadamente, é 900 metros. É o dia, né, a distância, na verdade, em que era permitido, né, o judeu andar. Então, a gente tem mais ou menos 1 quilômetro, né, que é 900 metros. Ao pé da letra, o texto original diz a caminhada de um sábado, né, a caminhada de um sabá. Trata-se da distância que, de acordo com a lei de Moisés, um judeu tem a permissão para caminhar. Isso vai estar lá em Levítico, Deuteronômio, lá nos livros da lei, né? A gente viu que no livro de Neemias, né, a galera estava vendendo, comprando, e indo fazer trocas, né, no sabá. E dentre as muitas ações de Neemias, né, a gente pôde ver que uma delas foi fechar os portões, porque aí o povo não saía e os vendedores não vinham. Então, quando Neemias fecha o portão, para a galera não sair e não ir fazer compra fora, né, não ir no Brás fazer compra de roupa, Neemias está cuidando dessa passagem também. Diz assim, ó, vocês não vão caminhar mais de 900 metros, que é sábado, vocês não vão sair para fazer compra porque é sábado, entendeu? Então, eles voltaram lá para Jerusalém, que era uma caminhada de um sábado, né, para poder esperar a descida do Espírito Santo. O versículo 13 vai dizer quem estava lá, né? Então, e entrando eles, subiram à sala superior, onde se encontravam Pedro, Tiago, João e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago. E daí a gente tem que ver a lista dos apóstolos de acordo com cada evangelho sinótico, né? Que é Lucas, Mateus e Marcos. Que daí, dependendo da região, cada apóstolo ele é diferenciado por um nome, né? Nós temos Judas, o filho de Tiago, nós temos
o filho de Alfeu, nós temos o nacionalista, nós temos o zelote. Então, dependendo da região, cada evangelho vai tratar de uma pessoa de forma diferente, mas sendo a mesma pessoa. E daí nós temos que ver, né, a citação dos três evangelhos e comparar quem é quem. Se o Judas é o mesmo Tadeu que está lá em Marcos e está lá em Mateus, ou se o Tadeu que está em Marcos é diferente do Judas que está em Tadeu, que está em Lucas. Então, a gente deve muito bem ver, né, essa lista de apóstolos que está lá nos evangelhos, logo no comecinho dos evangelhos, e nessa lista, né, aparece o nome de Tadeu em vez de Judas, né, que é o filho de Tiago, nacionalista. Simão pertencia ou tinha pertencido a um grupo de patriotas judeus que se haviam revoltado contra as forças romanas que ocupavam a terra de Israel, né? Esse nacionalista é o mesmo Zelote, né? Que o nome já vem daí, de zelo. O versículo 14 fala para o que eles subiram, né? Todos estes, né? Todos os apóstolos estavam, aliás, todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles subiram para orar, né? A gente pode ver em Atos 6 lá na frente, com as mulheres que mais uma vez recebem uma atenção especial de Lucas, né? Já entendendo que Jesus veio para revolucionar a visão que ele tinha e a visão que os judeus deveriam ter sobre as mulheres, né? E os irmãos de Jesus, né? Esses irmãos que é tratado depois do nome de Maria, mãe de Jesus e seus irmãos, são os irmãos de Jesus, os mesmos que aparecem lá quando ele está curando o cara leproso da cama, né? Que ele fala, tua mãe e teus irmãos estão aqui fora te esperando. Jesus fala, minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem e fazem a vontade do meu Pai. E os quatro irmãos de Jesus que aparecem nos evangelhos são Tiago, José, Judas e Simão, né? Está em Marcos e Mateus. Não se sabe ao certo, né, quando os irmãos de Jesus se tornaram seguidores dele, porque existem passagens que até os irmãos de Jesus desacreditavam dele, né? E Tiago, um dos irmãos de Jesus, vai ter um papel de destaque um pouco mais à frente, né? Lá em Atos 12, no 15, no 21. Esse mesmo Tiago é o mesmo que escreve uma epístola, lá, uma carta. Então, ele vai ter um destaque a mais do que os outros. Aqui nós temos que, no versículo 15, né, que depois que eles oraram, o Pedro se levantou, e esse se levantou é tomar a iniciativa. Não que ele se pôs de pé, não. Ele se levantou como puxando para ele a responsabilidade, já que era dele. Então Pedro toma a iniciativa como de resto em Atos 1 ao 12, né? Tudo é a iniciativa de Pedro. Já tinha sido assim também antes da ressurreição de Jesus, né? Em Lucas, né, no capítulo 5, no 8, no 9, tanto no 12, no 22 e no 24, vai tratar sobre a tomada de iniciativa de Pedro, né? Então, Pedro ele começa a passar ali a responder algumas responsabilidades, né? A ter mais responsabilidades e ser alguém mais relevante no reino de Deus. No O versículo 15 fala que ele se levantou no meio dos discípulos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120 pessoas. E disse, né, no versículo 16, homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura de que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus. Então, quando Pedro fala as escrituras sagradas, ele está afirmando lá atrás o que Davi falou que ia acontecer com Judas e o que ia acontecer com Jesus acerca do traidor, né? Então, a afirmação de que as escrituras sagradas estão se cumprindo ocupa um lugar de destaque na vida e na mensagem dos apóstolos na igreja. Tudo relacionado a Atos vai estar ligado diretamente ao Antigo Testamento. Então, as mensagens de Atos e tanto as mensagens de Paulo vão estar ligadas ao Antigo Testamento, que é se referindo ao cumprimento das profecias relacionadas a Cristo. Todas as profecias que eram relacionadas a Cristo haviam se cumprido, exceto
as que Jesus mesmo tinha dito, né, que ele voltaria a segunda vez e tal. Essa que ele mesmo, né, informou que, não sei se chega a ser uma profecia, não se cumpriu ainda. Mas todas as outras, né, fora do livro de Apocalipse, elas se cumpriram na vida das pessoas e os apóstolos retrataram tanto em Atos como nas cartas conseguintes. A história da morte de Judas, né, no capítulo 1, no versículo 18 e 19, é, lá no livro de Mateus 27, do 3 ao 8, ela é um pouco diferente, né? Ali nós lemos que Judas se enforcou depois de devolver o dinheiro aos chefes dos sacerdotes, os quais compraram o terreno. E aqui é prato cheio para quem gosta de debater sobre a Bíblia. Quem gosta de dizer que a Bíblia se contradiz, não sei o quê. Essa passagem sobre a morte de Judas, né, ela é uma passagem que traz muito esse contexto de debate, né, tanto por não cristãos quanto pelos próprios cristãos que ainda não conseguem entender. E a gente vai abordar daqui a pouco. O versículo 18, ele fala assim, ora, né, Pedro está falando ainda sobre o que aconteceu com Judas, né? Ele começa ali no 16, a sua explicação, e fala que era necessário que a escritura, que o Espírito Santo disse pela boca de Davi, né, lá atrás, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus, porque ele foi contado conosco e obteve parte nesse ministério. Ora, este homem comprou um campo com a recompensa da iniquidade e, caindo de cabeça para baixo, ele estourou, dividindo-se ao meio, e todas as suas entranhas jorraram para fora. Isso se tornou conhecido a todos os moradores de Jerusalém, de maneira que na própria língua, ou seja, de maneira que na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, ou seja, campo de sangue. Então nós temos aqui, na sua própria língua, na língua aramaica, quando o Aceldama ele é dito, né, ele é dito em aramaico. Nós sabemos que Pedro, aqui no seu discurso, ele está falando em hebraico, né? Pedro, ele não detinha o domínio sobre o grego, né? Os historiadores já têm isso como certo, a igreja já tem isso como certo. Apenas os mais estudados, como Lucas, eles detinham, Lucas e Paulo, claro, eles detinham um domínio muito forte sobre o grego, né? Então, quando Pedro está se dirigindo aqui, ele está se dirigindo em hebraico, e ele fala que na língua desse povo, né, essa Eldama é em aramaico. Daqui a gente parte para a morte de Judas, né, respondendo a pergunta da Gabi. Em Mateus 27:5, o evangelista diz: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. A gente sabe que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, né? Então essas moedas que ele jogou no santuário foram as mesmas moedas que ele ganhou, né? Já em Atos, esse que a gente acabou de ler, no 18, a gente tem um adendo do escritor Lucas ao texto do apóstolo Pedro, né? O adendo é um adicional, né? Uma informação a mais que Lucas dá a respeito do que Mateus já disse, né? E daí poucas pessoas entendem o que é um adendo, né? E acabam tendo como uma contradição. Cadê? Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. De fato, os textos são diferentes e estão implicando mortes diferentes para a ajuda. Mas o que não podemos deixar de entender é que ambos se completam. Mateus foi extremamente sucinto narrando a morte de Judas, confirmando a profecia do Antigo Testamento, né? Então, quando eu coloco que Mateus foi sucinto, né, só confirmando a profecia do Antigo Testamento, quer dizer que ele foi rápido. Ele não ficou rodeando, né, falando o que poderia ter acontecido, ou o que aconteceu, quantas cordas ele usou, ou dando muitas informações. Ele falou, ó, deu dinheiro, foi lá, se matou, acabou. Já o Lucas, né, como ele era médico, ele detalha muito bem o acontecido, até depois do corpo de Judas ser despencado do barranco.
Então, Lucas ele vai detalhar com mais facilidade, para ele, claro que era médico, e com mais propriedade, o que aconteceu. A chave para entender a morte de Judas está no fato de que ambos os textos estão corretos. Judas se enforcou à beira do barranco e depois despencou do alto do morro. Aí a gente não sabe se a queda foi provocada pelo balanço do corpo pendurado, se foi pelo vento, ou se a corda rompeu, mas que ele foi enforcado e caiu no barranco, aí ninguém tem dúvida, né? Então, ele vendeu Jesus com o dinheiro que ele exatamente, Samuel. Não escapar, não. Se ele escapasse da corda, ele não escapava do barranco. Então, ele pegou esse dinheiro, comprou um terreno. Esse terreno é conhecido como Aceldama, que é um lugar que ficou específico para enterrar forasteiros, né? Todo mundo que vem, né, para Samaria, ou para Judéia, ou para Galiléia, que morre por lá, é enterrado no terreno de Judas. Porque assim como Judas era forasteiro, as pessoas que são forasteiras são enterradas lá também. E daí nós sabemos que Judas pegou esse dinheiro, comprou um terreno, né? Depois ele se sentiu perseguido pelos próprios pensamentos, pela própria o própria ação do maligno sobre a cabeça dele, né? Os textos bíblicos falam isso. Ele foi lá e se precipitou, né? Suicidou-se, né? E existem historiadores que falam que Judas sabia muito pouco sobre o suicídio, né? Tentou se enforcar e a corda rompeu, caiu, esbagaçou. E o que se tem como certeza, né? Respondendo a pergunta da Gabi, é que Judas se enforcou e ele caiu no barranco, talvez pela corda romper, como foi dito aqui, o balanço do corpo ou do vento. E nessa queda tão graciosa, ele se, como é que eu posso dizer uma palavra? Vou usar a própria palavra aqui. Se estourou. A palavra fala que ele estourou, dividindo-se ao meio. E as suas entranhas, né, suas tripas, seu intestino jorraram para fora. A morte, assim como o salmista diz, né? Se não sou eu que estou dizendo, é o salmista que diz. E se o salmista diz, eu com toda certeza repito, uma morte digna do que ele fez, merecida. O versículo 20, né, fala assim: porque está escrito no livro dos Salmos, a sua habitação fique desolada e nenhum homem habite nela. E tome outro o seu bispado. No livro dos Salmos, Salmo 109, versículo 25, e 109, versículo 8, né, vão falar que a casa dele fique abandonada. É isto que ele, ou seja, isto é, né, que Judas não tenha descendentes. O Salmo 109 e o 69, eles vão falar a respeito do que acontece ou do que aconteceria com aquele pela qual se desse a morte de Cristo, né? Então vai falar sobre Judas se precipitar, vai falar sobre a sua morte e sobre o que ele merece, que é o lugar de castigo eterno. O 21 e o 22, nós vamos entender que, portanto, destes homens que têm companhia conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi levado para cima, um deles será ordenado para ser testemunha conosco da sua ressurreição. Então, ele está dizendo assim, ó, desses homens que estão com a gente aqui, né? A gente tem dois requisitos. Vai ser o que acompanhou Jesus desde lá do começo e os que foram testemunha dele. Então, dentre esses homens aqui, a gente vai levantar um para colocar no lugar de Judas, né, para ser testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, né? A ressurreição de Jesus é a verdade central da boa notícia do Evangelho. Nós sabemos que Roma jamais creu e Jesus ressuscitou, né? Tanto que o imperador ordenou que fosse proibido, Nero ordenou que fosse proibido que falassem em Jesus e tal, porque era uma afronta dizer que Jesus tinha sido ressurreto, tinha ressuscitado. Então, a mensagem do evangelho chegar em Roma para que Roma aceitasse que Jesus ressuscitou era uma mensagem que devia ser muito bem é,
estruturada, né? E por isso Lucas ele se dá o trabalho de pegar o fio da história por completo e escrever para Teófilo da maneira que não fique brecha sobre brecha. Então, a gente tem que essa notícia, né, do Evangelho, que é a ressurreição de Cristo, ela está presente em Atos 2:32, no 3:15 e no 4:33, né? Foi batizado por João, né, que é quando Jesus foi batizado por João, que é Lucas, Mateus e, e Marcos, e foi levado para o céu, que também está em Marcos, Lucas e Atos 1:9, né? Todos esses pontos, né? A pessoa tem que ser testemunha, tem que ter visto Jesus ser batizado e ser levado para o céu, para poder tirar a sorte e ver quem vai no lugar. Foram levados em consideração, né? Sendo que a notícia central, para quem fosse substituir, né, o Judinha, era testemunhar a ressurreição de Cristo. Nós temos no versículo 25, aliás, vai passar aqui do 23, que fala: eles se apresentaram dois, que era José, chamado de Barsabás, que tinha por sobrenome de Justo, e Matias. Eles eles oraram e disseram: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos os homens, mostra qual desses dois tem escolhido. Os dois, eles estavam aptos a serem apóstolos no lugar de Judas, né? Os dois estavam aptos. Como eles não poderiam escolher dois, tinham que escolher um, eles foram tirar a sorte, como nós já vimos no Antigo Testamento, né? Era comum tirar a sorte. Para que ele tome parte neste ministério de apostolado, do qual Judas, por sua transgressão, caiu, para que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. Então, o lugar que Judas ia já estava certo, que era o lugar que ele merecia, o próprio lugar, o lugar de castigo eterno. E daí a gente parte para o último versículo, né? Que é o 26. E eles tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias. E ele foi incorporado aos 11 apóstolos, e que agora já eram 12. O sorteio era um método usado no Antigo Testamento para se conhecer a vontade de Deus. Está lá em Josué 7:14 ao 18, Provérbios 16:33, a gente viu em Neemias também, né? E na Bíblia, né, no Novo Testamento, essa é a última vez que alguém faz um sorteio para escolher uma pessoa. É a última vez. E daqui a gente tem uma pequena ressalva, ou grande ressalva, que em Atos 1:26, nós vemos que os apóstolos jogaram sortes para escolher entre Matias e José Barsabás, também conhecido como Judas ou Justo. Escolheram Matias, mas Barsabás também viajava com os apóstolos, como podemos conferir em Atos 15:22. Ou seja, eles escolheram Matias, mas não mandaram o cara embora, entendeu? Não mandaram o Barsabás ir embora, né? Só iam dizer ali qual dos dois ia ter mais responsabilidades como apóstolo, né? Então, embora os dois tivessem cumprido os requisitos para ser apóstolo, né, no lugar de Judas, apenas um seguiu, mas Barsabás continuou com o grupo, né? Continuou, não fazia parte dos 12, mas fazia parte dos muitos. Está lá em Atos 15:22, que a gente vai chegar daqui a 2 meses. A questão de jogar sortes é um assunto ainda muito debatido entre as pessoas que estudam a palavra de Deus, né? Para esse daqui, né, os estudos bíblicos consultaram indicam que foram os dois nomes escritos em pedras, né, e colocados em uma urna, e o que fosse escolhido primeiro seria a escolha de Deus. Essa passagem tem referências em Provérbios 16:33, lá no livro de Jonas também, quando Jonas faz um sorteio, no capítulo 1, versículo 7. Este é um momento raro na história do cristianismo, pois o Espírito Santo ainda não havia sido derramado e os apóstolos não tinham total comunhão com Deus para realizar a escolha de outra forma. Então, como Deus não falava, né, mas com o povo, como antigamente, através de profeta ou através de sacerdote e tal, Jesus já tinha ido-se embora.
como é que eles escolheram outra pessoa sem tirar a sorte, né? Então, usando como conhecimento o que foi feito no passado, né? Daí a gente tem a parte do estudo de Neemias que fala isso, né? Que ele usou o conhecimento das pessoas do passado para poder resolver algumas situações. Pedro, né? Usou do conhecimento do passado, né? Para resolver essa situação. E alguns, né? Como eu falei, já especularam que Pedro passou à frente do Espírito Santo, né? Decidindo que era Matias. Porque muitos falam que o 12º, né, o número 12 lá, devia ser Paulo. Né? Mas lá na frente, né, Paulo vai e afirma que ele era apóstolo escolhido por Jesus. Independente de ser escolhido por Pedro ou não ser escolhido por Pedro, Jesus pegou ele, deu uma chicotada e escolheu ele. E daí daí que eles tiram a ideia de Pedro ter feito algo errado, né? Porque Matias não aparece mais. Né? Na verdade, não se tem relato sobre Matias, né? Não quer dizer que ele não aparece mais. Mas aí fica essa ressalva em relação ao jogo de sorte, né? Ao Urim Tumim, que era feito nos tempos do Antigo Testamento, que o Novo Testamento também foi feito nessa falta de Jesus e na abstinência de Deus falar com o homem em forma de através de profetas e sacerdotes. E aí nós chegamos à nossa tão querida conclusão. Olhando para o primeiro capítulo, nós vemos uma quantidade imensa de easter eggs, né, que são os ovos de Páscoa, os ovos escondidos ou citações escondidas, né, que só serão bem analisados se lermos com calma e com verificação dos versículos. Ou seja, você pode ler, né, o capítulo 1 por completo, 2, o 3, assim sucessivamente, e não perceber a linkagem que o livro traz, né, que a passagem traz com o Antigo Testamento. Esses easter eggs, ou seja, essas surpresas escondidas, elas são as linkagens, né, a ligação da passagem do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Né? Então, o livro de Atos dos Apóstolos é inteiro cheio desses segredos, né, desses presentes escondidos. E a gente só vai conseguir saber se a gente ler com calma e verificando cada versículo. Né? Torna-se extremamente necessário a nossa busca por meditar e entender a palavra de Deus, né, nos seus detalhes. Assim como Lucas prezava pelos detalhes, devemos também fazer o mesmo. Então, por isso que eu peço que, quando viermos para o estudo, tanto eu quanto vocês, nós temos a obrigação de ler o capítulo a ser estudado. É até incoerente ter que falar sobre isso, né? É obrigação de vocês e de mim também, claro, de mim é que é mesmo, de ler o capítulo, não entendi nada, mas leu, beleza. Quando eu começar a ler aqui e explicar, você vai dizer, é aquilo lá, é igual a passagem de Emaús. As pessoas liam o Pentateuco, liam a Torá e não entendiam nada. Quando Jesus começou a explicar lá, foi quando ardeu no coração dos dois discípulos. Como é que vai arder se não tiver nada? Entendem? Então é por isso que vocês precisam se dedicar à leitura bíblica, especialmente nos seus devocionais e obrigatoriamente nos estudos. E para a conclusão fechar assim as nossas queridas perguntas, né, nós temos, depois dessa análise, algumas questões que podem ser respondidas agora ou posteriormente, vocês que escolhem. Lembrando que isso vai estar tudo disponível no slide e no vídeo. Você pode definir a palavra igreja, né, escolhendo apenas alguma das seguintes opções. A opção A é um prédio onde as pessoas adoram, ou B, a igreja são ou as pessoas que adoram dentro desse prédio, ou C, a igreja é o tempo em que as pessoas adoram, D, a igreja são todas as pessoas de uma determinada denominação, ou a letra E, a igreja são todos os cristãos do mundo. A pergunta 2 é: quantos cristãos estavam lá naquele momento do discurso de Pedro? Será que alguém lembra? Lá no versículo 3. Não, versículo 15.
quais eram os pré-requisitos importantes para escolher outro apóstolo. Lá no versículo 21 até o versículo 22. Por que Jesus disse aos seus discípulos para esperarem em Jerusalém? Acho que essa aqui é a mais difícil. E aí, essa pergunta 5, e Samuel, 120 pessoas aproximadamente. A pergunta 5 é uma pergunta que, se você não quiser responder para mim, não responda, mas você tem que responder para você. Todo cristão que se diz cristão tem que responder essa pergunta. O que que a promessa no versículo 11 significa pessoalmente para você? O versículo 11 me diz: os quais lhes disseram, homens da Galileia, por que estáis aí parado olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Então a promessa é o retorno de Jesus. O que significa pessoalmente para cada um de nós esse retorno de Cristo? O que significa parar de olhar para o céu lamentando e buscar proximidade com o Senhor esperando a sua volta? O que significa o anjo descer, os dois anjos virem, né, ao encontro de Jesus, olharem para o povo, olhando para Jesus e falar: ó, vocês estão olhando o quê? Do jeito que ele subiu, ele vai descer. O que é que vocês estão esperando? Do jeito que ele subiu, ele vai descer. O que é que isso significa para mim e para você? A questão 4, ela é um pouco difícil, né? Porque ela vai fazer uma linkagem lá no livro de Ageu. E daí a pergunta é: por que Jesus disse para os seus discípulos para o esperarem em Jerusalém, né? Lá no livro de Ageu, não, Joel. Isso, livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, 2:28, né, onde Jesus vai dizer assim, Jesus, né, no caso, onde Deus vai dizer para Joel, né, e Joel vai estar dizendo para o povo, que acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e pilares de fumaça. E daí é essa, né, o porquê que Jesus pede para as pessoas, para os discípulos, esperarem em Jerusalém. Porque a promessa de Joel, né, que é um dos livros mais cheios de profecias relacionadas a Jesus, né, embora seja pequeno, é o que mais contém profecias. Esse livro, essa promessa é a que Jesus relata lá no final, né? Ó, vocês vão sair daí quando o Espírito Santo subir, né, por sobre vocês e vocês estiverem cheios de poder. Então só sai de Jerusalém depois que se cumprir essa promessa, assim como meu pai falou. Então é essa promessa, né? Creio que seria mais difícil essa pergunta do que as outras, e eu espero que vocês possam responder para si próprios ou para os seus amigos, familiares, as outras perguntas, sabe? O que significa uma igreja para você? Acho que isso é bem urgente nos dias de hoje, né? Eu ando conforme o que significa a igreja para mim, né? E os cristãos que estavam lá no momento que Pedro falou, temos na palavra, são 120, né? Versículo 15. E 15, não, meu Deus.
É 15, 120 aproximadamente. Os requisitos importantes para escolher o, o, os outros apóstolos era a pessoa andar, né, com Jesus, ser um seguidor de Jesus, né, e ter sido batizado por João Batista, ter visto o mestre ser batizado e subir aos céus. Então, esses eram os requisitos para que as pessoas fossem, né, escolhidas como apóstolos no lugar de João, de Judas, né? Os discípulos já respondi, e a questão 5, 11, ela é pessoal e vocês podem responder para si próprios. Daí a gente chega ao fim do nosso estudo do capítulo 1, né? Nos reuniremos na próxima segunda-feira, às 20 horas, abordando o capítulo 2, né? Sobre o aniversário da igreja e o derramamento do Espírito. Então, por hoje é só. Espero que tenha dado para vocês entenderem, né, a dimensão do que é o livro de Atos, né? O capítulo 1 é um capítulo bem raso de informações, né? Comparado com os outros capítulos. Então, é preciso que tanto vocês quanto eu mantenhamos o foco em aprender, né? Em não nos perder e em tirar nossas dúvidas, né? O estudo, como eu já falei, eu não sou detentor de todo o conhecimento, então eu preciso que vocês participem com perguntas, com dúvidas ou ponderando sobre alguma coisa, tá? Então, eu espero que tenha sido edificante e se alguém tiver alguma coisa para comentar, eu vou esperar aí uns 5 minutos, que é o tempo que eu termino aqui a gravação, tá bom?